Olá pessoal, então aqui hoje vamos estar continuando nosso curso de microcontroladores PIC, utilizando o software da MPLAB, né, as ferramentas da MPLAB para poder fazer a programação dos PICs, certo? Hoje a gente vai estar mexendo em um dispositivo novo. As últimas aulas nós estávamos trabalhando com os LEDs aqui dessa placa, que é a MCLAB 1, aqui do PIC-Sim. Então a gente aprendeu como fazer toda a configuração e utilização. LED é o dispositivo mais básico que a gente tem dentro desses sistemas que a gente pode trabalhar com microcontroladores, certo? Então a gente aprendeu a controlar bit por bit, depois fazer a edição de todo o registrador, né, para a gente definir logo em um único comando de código como que vai ser configurado todos os pinos do microcontrolador que a gente estava trabalhando, certo? Então a gente fez a aplicação de padrões no LED na aula anterior. E hoje nós vamos estar mexendo aqui com os displays de 7 segmentos, certo? E aqui, para a gente conseguir utilizar o display de 7 segmentos, é só a gente mudar aqui, ó, na minha versão do PixinLab, é só colocar a bolinha amarela para a esquerda, aqui, que vai ativar os displays de 7 segmentos. Se eu mudar para a direita, né, a bolinha, ó, vai para a aplicação que nós realizamos na última aula aqui com os LEDs, com padrões com 4 LEDs. Hoje a gente quer trabalhar aqui com esses displays de 7 segmentos, certo? Então, o que seria um display de 7 segmentos? Colocando aqui no diagrama de bloco do dispositivo. Display de 7 segmentos nada mais é que 7 LEDs, né, organizados de tal forma que eu consiga desenhar caracteres nesse display, né? Então, o display de 7 segmentos é um dos displays mais básicos que tem, né? Existem displays com mais segmentos que a gente pode fazer, tem a chance de fazer mais caracteres, mas o que a gente vai estar utilizando hoje é esse display de 7 segmentos aqui. Ele nada mais é do que um display com 7 pinos aqui, que vão receber um sinal, né? Esse aqui tem só 7 porque é um para cada LED. Existem também os modelos que tem um ponto, né? Que aí quando você coloca mais de um display, você pode com esse ponto definir minutos de segundos, unidade de medida e por aí vai. Certo? Então, esse aqui, nesse exemplo aqui desse diagrama de bloco, ele vai ter 7 pinos, né? Aqueles que tiverem um ponto vão ter 8 pinos para poder controlar cada LED, né? Então, em suma, isso daqui é um conjunto de LEDs, então a questão de funcionamento dele é bem similar ao que a gente vinha trabalhando, certo? Então, aqui ele tem 7. Esse outro pino aqui é o que a gente chama de ligação comum, né? Então, aqui como a gente tem 7 LEDs, né? 7 ou 8 LEDs, todos esses LEDs vão compartilhar um nó em comum, né? E esse nó em comum é esse pino bem aqui, certo? Então, displays com só 7 segmentos em um ponto, a gente vai ter 8 pinos. E o display de 7 segmentos com um ponto, a gente vai ter os 8 pinos dos LEDs, mais um, que é o nó em comum, né? Descendo aqui, que são esses nó em comum? A gente tem dois tipos desses displays de 7 segmentos, né? A gente tem o catodo comum, que significa que o catodo de cada LED, né, vai estar conectado a um único nó compartilhado entre todos. Então, se é catodo comum, esse nó compartilhado ele deve receber o GND 0 volts, né, para depois, quando a gente mandar o comando de 5 volts, né, te ligar o pino do LED, então vai ser 5 volts no anodo, 0 volts no catodo, e aí essa diferença de potencial vai gerar corrente que vai passar pelo LED e vai fazê-lo emitir luz. Né? Então tem o catodo comum, onde o catodo deles estão ligados no mesmo nó, e esse nó deve ser colocado no GND. E o anodo comum é o contrário, né? Os anodos dos LEDs vão estar ligados em um único nó, e esse nó, por padrão, é 5 volts. Né? Então, no catodo comum, eu vou ligar o de segmento colocando o pino em nível lógico alto, e no anodo comum eu vou ligar o LED colocando o pino em nível lógico baixo, né? Ou seja, mandando zero lá na programação. E aí a gente faz a ligação desses pinos, né? Aí lembrando como eles são LEDs, na hora de fazer a ligação aqui a gente tem que utilizar os resistores adequados para cada pino, né? Para fazer a ligação, assim como está aqui no diagrama de bloco, certo? E na placa aqui do PixinLab a gente consegue ver também esses resistores aqui, que são esses camaradas aqui, que compartilham mesmo dos LEDs conectados. Como é que a gente pode ter certeza disso? É só a gente ir aqui no diagrama de bloco, né? O diagrama de bloco do circuito elétrico. Então aqui a gente tem os RB, que
os LEDs dos displays 7 segmentos compartilham os mesmos pinos do microcontrolador, que são os pinos do porte B, né? São os pinos do conjunto B, certo? E aqui o resistor de 470 ohms, né? Que vai tanto para cá como por segmentos, né? Então, dependendo de qual a gente vai ligar, através da chave seletora, bem aqui, esse bloco aqui é a chave seletora que vai dizer qual desses dispositivos vão poder estar ligados no GND, né? Então, uma hora naquela chave seletora eu posso configurar para os LEDs estarem conectados ao GND, e aí quando eu mandar o sinal do PIC, eu consigo ligar os LEDs, né? E se eu tiver para o outro lado, ele vai ligar o LED dos displays de 7 segmentos, certo? Então, aqui é uma chave seletora bem simples, né? Então, aqui tem os resistores, né? Que faz o controle de carga, né? De ampere que vai para esses LEDs, certo? Então, que for montar separadamente, né? Tem que botar os resistores aqui. Aqui nessa placa é de 470 ohms, pode ser até de 330 ohms, né? Para acender esses LEDs, né? Lógico que esses LEDs são normais, são os pequenos, né? De baixa amperagem. Se for fazer um display segmento maior, né? Então, às vezes é um conjunto que precisa de maior carga, certo? E para isso aqui, já daqui a gente consegue ver a ligação de cada conjunto, né? Então aqui a gente consegue ver, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, vendo aqui os displays de 7 segmentos nesse diagrama de bloco, a gente vê que esse primeiro pino aqui é o A, liga o segmento A, segmento B, segmento C, D, E, F, G, assim como a gente viu na apostila aqui em cima, né? Então, cada segmento desse daqui é uma letra, certo? Então, vem A, B, C, D, E, F e o G é o segmento aqui do meio, né? Indo aqui, então aqui vai mostrar cada pino, né? Nesse diagrama de bloco, esse pino aqui liga o A e até o G. E aqui, como eles são uma representação de um sistema real, né? Aqui vai estar o número do pino do dispositivo real, que seria o pino 7, o pino 6, 4, 2, 1, 9, 10. Né? Aqui tem um ponto, mas o ponto não está conectado nessa placa, então ele não liga, eu não tenho a capacidade de ligar esse ponto, certo? Esse CA aqui é a parte do catodo comum, né? Certo? Que eles vão ser controlados aqui, ó, por esses dois, estão conectados e um display está conectado nesse transistor aqui, que é o BC558, que é um transistor PNP, e aqui esse outro display, o da direita, ligado nesse transistor aqui, que é o BC548, que é um transistor NPN, né? Então, aqui, se a gente for ver aqui, ó, todas as bases desses transistores estão conectados no pino RB4. Se a gente pegar aqui o RB4, vem essa linha aqui, essa linha conecta nesse ponto bem aqui, que é para os dois aqui, ó. Como eles são transistores de forma diferente, são transistores diferentes, né, em sua estrutura, que é PNP e aqui é NPN, o que acontece? Esse aqui, o da direita, ele vai saturar, né, ou seja, vai acionar esse display quando eu mandar nível lógico alto, né? Que aí eu vou saturar a base e aqui esse display vai conectar com o GND aqui e aí eu vou conseguir ligar todos os LEDs, vou ter a possibilidade de ligar todos os LEDs desse display. E aqui, como aqui, caso eu mande um, eu vou saturar esse e nesse caso aqui, desse outro aqui, eu vou deixar ele não saturado a base, né? Então eu não vou ter a chance de ligar o display da esquerda. E se eu mandar 0? Eu vou deixar de saturar esse transistor e vou saturar o outro transistor, certo? E aí eu consigo selecionar qual dos meus displays vão estar ligados, né? Por que eu tenho essa funcionalidade, né? Aqui, porque quando a gente vai trabalhar com display de 7 segmentos, a gente vê aqui que em tese a gente precisa pelo menos aqui de 7 pinos, né? Um para cada segmento e um pino aqui que pode ser de controle. Se eu estiver trabalhando só com um display, né? Então esse display aqui, o catodo comum já pode ser ligado direto no GND. Mas aqui nessa aplicação dessa placa eu tenho 2 displays, né? Então como é que eu faço para eu ter a impressão que os displays estão funcionando ao mesmo tempo, né? Eu tenho que fazer a ilusão de ligar um e desligar o outro, né? Aqui só fazendo 2, então para eu fazer a ilusão, aqui nessa utilização, o RB4 eu posso só escolher qual dos displays vai estar em funcionamento, né? Mas se caso eu faça isso bastante rápido, né? Eu desenho aqui, digamos, o número 2 nesse display, ligo o 2 aqui, desligo ele, no outro eu desenho o 3, né? Mando os comandos para ligar, fazer o dígito 3. Então, para eu conseguir ver 23, eu como usuário, né?
para fazer isso, eu só tenho que fazer essa mudança, essa troca de displays rápido o suficiente, de forma que meu olho não consiga perceber essa mudança, né? Eu tenho a impressão que tá todos os dois ligados ao mesmo tempo, certo? Então, por isso que eu tenho esse conjunto de transistores aqui para definir qual deles vai estar acionando, certo? Porque é isso, né? Porque essa é uma estratégia que a gente chama de multiplexação, né? Que a gente vai trocando qual display vai estar funcionando. Isso faz com que eu consiga economizar portas, né? Então, se eu ver aqui, ó, eu tenho só para ligar o segmento daqui, eu preciso de 7 pinos do meu display, do meu microcontrolador, certo? Como botando o segundo, em tese eu precisaria de 14 pinos, né? Se eu botasse o terceiro, 27 pinos. Então, isso é uma prática inviável, já que a gente não tem microcontroladores que possam abranger esse tanto de pino, né? E a gente vê algumas aplicações, exemplos, esteiras de academia, você vê lá que geralmente elas são feitas com bastantes displays de 7 segmentos, né? Para poder fazer lá o controle, né? Então eu consigo botar um conjunto de porta para controlar isso daqui, seria praticamente inviável. Então o que a gente faz? A gente compartilha eles com o mesmo pino do PIC, né? Então aqui, ó, o que liga o A desse display é o mesmo pino do microcontrolador que liga o A do outro display. Aí eu fico revezando qual desses meus displays não está funcionando. E aí se eu fizer isso rápido o suficiente, eu tenho a impressão que todos os meus displays estão funcionando ao mesmo tempo, né? Aí, lógico, quanto maior for a quantidade de displays, mais rápido tem que ser essa troca para o usuário não perceber essa troca, né? Então, como a gente mais ou menos nosso olho consegue chegar mais ou menos ali 30 fps, né? 30 Hz, certo? Que é a mudança de quadros por segundo. Então, a gente consegue, a partir de 30, já consegue ter uma noção que todos eles estão funcionando ao mesmo tempo, né? Então, isso a gente faz essa troca via programação. Então, aqui a gente tem, vindo aqui, acompanhando o esquema elétrico, a gente pode definir quais pinos do meu microcontrolador liga quais pinos quais LEDs liga do meu display de 7 segmentos, né? Então, para isso, eu já separei aqui numa tabela, certo? O RB7 vai ligar o segmento E, o RB6 o D, e aqui sucessivamente. E o RB4 é aquele que é o pino que está ligado naqueles transistores que vai definir quais os meus LEDs, né? Qual display vai estar executando o comando, né? Vai estar executando lá, vai estar acendendo o LED. Então a gente vai definir através desse RB4, né? Aí aqui as cores coloridas aqui são os caracteres, né? Então a gente vai ter que desenhar o 0, 1, 2, 3 e o 4 aqui em alma. O resto vai ficar como exercício para o aluno desenhar os outros, né? Para ter esse pensamento lógico de programação. Certo? Então aqui esses 4 primeiros aqui são os bits mais significativos, lembrando que a gente pode utilizar o comando hexadecimal, então eu posso converter esses 4 bits aqui em hexadecimal e assim melhorar minha programação lá no MPLAB. E esses aqui são os 4 bits menos significativos, né? Que também eu posso transformá-los em uma representação hexadecimal e assim facilitar a minha linha de comando, né? Reduzir minha linha de comando lá no MPLAB. Certo? Então para isso a gente vai lá, tá aqui no nosso MPLAB para fazer a programação, aumentando aqui um pouquinho a fonte. Então vamos lá. Então aqui, similar à última aula, a gente vai querer controlar todos os LEDs, fazer esse controle em batelada dos registradores. Então a gente vai colocar o include, né? std, vamos botar aqui std int.h, certo? Então aqui a gente vai criar aqui as nossas variáveis, certo? Que vai ser aqui a gente cria aqui, vamos aqui direto para o main, certo? Vamos fazer o código básico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente já viu, é as configurações, né? As configurações aqui dos registradores, certo? Então vamos lá, tris. Então a gente viu lá que controla os LEDs dos displays de segmento é o registrador tris. E aqui a gente vai botar todos eles como saída, né? Já que todos eles vão estar enviando comando, então a gente vai botar todos eles configurados como saída. Para isso é colocar todos os bits do registrador em 0, né? Então vou utilizar aqui a representação hexadecimal 0x00, que é todos os 8 bits como 0, né?
Então, esse primeiro valor hexadecimal é dos 4 bits menos significativos e o segundo hexadecimal aqui é dos 4 bits mais significativos, né? Esse aqui dos menos significativos e esse aqui dos mais significativos, certo? E aqui eu posso reinicializar esses pinos, né? Já como igual o de cima, 0x00. Certo? Então, a gente fez aqui a inicialização básica por enquanto, né? E depois a gente vai usar o loop finito. Finito aqui, que é o nosso while 1, certo? Abre e fecha aqui. Chaves. Então tá aqui nossa programação. E agora a gente tem que definir os números, né? Esses números eu vou guardá-los dentro de um vetor, que é o básico aí que a gente já viu em lógica de programação. Então eu vou criar aqui, como esses desenhos eu preciso de que são os comandos que eu vou mandar para o port B para ligar os LEDs necessários e desligar os não necessários para desenhar o caractere. Então eu também preciso de um uint 8 underline t, como a gente viu na aula passada, né? Aqui o nome da variável, que vai ser os caracteres, né? Vou botar aqui caracteres que a gente vai desenhar no display segmentos. E aqui, como vai ser uma variável pré-inicial, já vai ser inicializado, eu não vou definir o número, o tamanho desse vetor, já que eu vou inicializar ele com os desenhos, né? Então, isso daqui pode ser até uma variável constante, mas a gente não vai colocar isso daqui para evitar qualquer tipo de erro. Assim já funciona, então a gente vai utilizar dessa forma, né? Então a gente sabe que os vetores são indexados a partir do índice 0, né? Então aqui já nos facilita bastante, né? Então eu quero que no índice 0 tenha o desenho do número 0, né? Então aqui a gente vai desenhar isso daqui. Então aqui está a nossa tabela, caractere 0. Para a gente melhor visualizar isso, vamos aqui nesse PDF e ver aqui os segmentos, né? Então, o 0, para a gente desenhar o 0, a gente precisa ligar todos os LEDs, exceto o LED G. Ele tem que ficar apagado, né? Então, esse aqui é o raciocínio mais fácil, né? Então, esse LED aqui eu tenho que enviar, eu tenho que botar o bit dele, né? O pino dele como 0. Então, eu venho lá na tabela, procuro qual deles controla o G, que é o RB0. Vou botar 0 aqui e 1 nos demais, certo? Nesse aqui que controla qual display vai estar ativo, eu vou, por enquanto, trabalhar só com o display, que eu vou utilizar aqui o 1, o 0, certo? Para ativar um dos displays aqui, e todos os desenhos eu vou utilizar só esse display, né? Então, vou até botar aqui 0 nos outros, para a gente não esquecer aqui. Certo? Então, tá aqui 0, beleza. E aqui 1 nos outros, né? Certo? Vendo aqui, ó. Então, se eu pegar esses 4 primeiros bits aqui, botar em hexadecimal lá na minha programação, então eu vou ter 1, 1, 1, 0. Certo? Então, aqui é 8, mais 4, 12, mais 1, 13, mais 2, 14, né? É quase F. Então, eu vou lá na minha programação. Esse aqui vai ser o hexadecimal E. E esse aqui, ó, como é igual ao do outro, então é. Certo? Então, a gente vai lá. A gente pode só, então... A gente podia botar lá em binário, né? 0B e colocar todos esses binários aqui lá na programação. Mas para a gente já indo fazendo o exercício de programação, né? Em programar em hexadecimal, a gente vai botar aqui 0x certo? Que é o nosso primeiro, é o desenho do E. Beleza? Voltando para cá, vamos agora para o 1. Então, para o 1 aqui, eu para desenhar 1, eu preciso ligar só o B e o C. Então, só o B e o C vão receber 1, o resto 0. Né? Então, assim o pensamento fica mais fácil a gente ver. Então, vamos lá na nossa tabela e vamos aqui. Então, o B e o C. O B aqui 1 e o C aqui 1. O resto a gente vai colocando 0. Certo? Então, aqui vai ser 0, 0, 1, 0. Esse aqui é 2, então é 28. Certo? Se eu perder esses 4 bits para hexadecimal, é 28. Então, vamos lá no nosso MPLab e botar aqui 0x28. Beleza, vírgula, definir o próximo caractere aqui e assim sucessivamente. Então, a gente vai lá, o próximo é o 2. Então, a gente vai aqui nesse PDF. O 2 é só desligar o F e o C.
né? O resto é ligado, né? Então eu vou lá no F e C e vou colocá-los como 0. Então aqui o F aqui vai receber 0 e o C aqui vai receber 0. O resto é 1. Aqui ficou em branco. Beleza? Então aqui vai dar 8 mais 4 dá 12, que é o C. E aqui dá o 13, que é o D. Então é CD. Então vamos lá. 0x CD. Que faz a ligação. Então tem o 0, 1 e 2. Então estou desenhando até o 2. Vamos já ir testando aqui, né? Botar a lógica de programação por enquanto. Então eu vou criar aqui uma variável de controle, né? Um contador que vai contar para mim. Então int cont, certo? Vou iniciá-la como 0. Vou colocar essas duas variáveis como globais para facilitar. Então aqui o comando é fácil, né? Só botar port B, recebe o caractere na posição 0. Na posição C, conte, né? Do contador, que aí vai contar 0, 1, 2 até o número que eu tiver. Coloquei aqui, ponto e vírgula. Como eu vou utilizar só um display, eu posso botar aqui um delay grande, né? Então, 2 underline, delay, ms, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar 300. Botar aqui 500 milissegundos, né? Que é meio segundo aqui para facilitar, para a gente ver melhor a troca, né? Aqui apareceu. Vou botar o cont mais, que é para o próximo, ponto e vírgula. E aqui eu vou botar um if só para saber se estourou o nosso limite, né? Então a gente desenhou até o 2, então se cont maior que 2, eu vou botar o cont igual a 0. Ponto e vírgula. Certo? E dessa forma aqui a gente já consegue programar, ver isso daí. Então vamos testar aqui F11 para compilar. Vamos ver que se vai aparecer construído com sucesso. Apareceu, certo? Agora eu vou só definir aqui, pegar logo o endereço aqui na parte de baixo e carregar aqui no nosso simulador. Vou ler aqui, aula 0, 1, 2, certo? Então aqui a gente já viu que ele está mudando corretamente, está bem legal, bem interessante aí o nosso sistema. E aí é só a gente desenhando os demais, certo? Então a gente vê na tabela aqui, o próximo é o 3, indo aqui, o 3 desenhar, eu tenho que manter desligado somente o F e o E, o resto ligado, né? Então, se você não consegue acompanhar o raciocínio, aí você pode anotar no caderno quais LEDs você tem que ligar e aí depois você vê na tabela, né? Então eu tenho que manter deixa eu ver de novo, o F, o E e o F desligado, né? Então o F aqui recebe 0 e o E aqui recebe 0, certo? O resto é 1. Certo? Aqui, ó, esse daqui já é espelhado, então a gente já sabe que bem aqui é o D do 13, certo? E aqui é 4 mais 2, 6. Então, 6D. Então, a gente vai lá no coisa, a gente abre mais uma vírgula aqui, certo? 0x 6D. Vamos ver? Aqui é o D, que é igual ao do outro, e aqui é 6, certo? E aí a gente pode só vir aqui e atualizar, né? Agora botar aqui menor que 3, F11, compilou, vamos no simulador, carregar o último, load last. Agora vai até o 3, funcionando numa boa. Beleza? Então isso daí. Então vamos continuar aqui. A aula vai ficar um pouco longa hoje. Então vamos agora utilizar o funcionamento dos dois, certo? Então como é que a gente faz para funcionar os dois? Beleza? Então vou apagar esse daqui. Vou tirar esse if aqui por enquanto. Vou manter essa base aqui do port B. Vou aqui, agora eu vou fazer a questão da variação, né? Como eu estou trabalhando com 2,
eu posso colocar 10 milissegundos em cada display. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, mesma base, né? Então aqui é o caractere, eu tenho que desenhar um em cada display, certo? Então para fazer isso, o jeito mais fácil de desenhar aqui, ó, para a gente ver esse funcionamento, só com essas linhas de código, eu posso vir bem aqui e definir aqui, ó. Esse aqui vai desenhar, eu quero que esse aqui desenhe o 1 e o próximo desenhe o 3, certo? Que a gente já desenhou. Vamos lá, F11, beleza? Vamos testar aqui, ó, load last. Quem está vendo aqui, ó, ficou preso no 3, né? E não está indo para o próximo, não está ligando o outro LED, certo? Então, como é que a gente faz isso daqui? A gente tem duas formas, né? A forma pedreira, né, que eu falo, é criar um vetor desse aqui para cada display, certo? Aí esse daqui eu desenhei todos, esses desenhos todos aqui foram utilizando o display da esquerda, né? Que é com o diz igual a o RB4 igual a 0, como está aqui na nossa tabela, né? Todos como 0. Se eu quiser ligar o próximo, eu tenho que botar esse display aqui como 1, e aí eu poderia fazer outro display fazendo esses desenhos como 1, certo? Mas se a gente for reparar aqui, ó, como é que funciona, se eu botar isso daqui como 1, né? Então a única diferença que muda de eu desenhar um caractere em um display para desenhar no outro é mudar esse aqui de 0 para 1. Então praticamente é só um bit que eu tenho que manipular, não é isso? Então como que a gente pode fazer daqui? Só tem que mudar esse bit para 1 na programação. Então eu poderia mudar isso daqui, isso aqui é somar mais 1 em todos os caracteres, em todos os hexadecimais, o hexadecimal da esquerda. Como assim? Vamos lá aqui na programação. Então se eu quiser isso daqui, ó, então o RB4 ele está nos 4 bits mais significativos. Então para eu ligar o próximo, aqui está E, então eu tinha que somar mais 1, então eu tinha que botar o F aqui. Aqui no caso seria o 3, aqui seria o D e aqui seria o 7. Né? Então, só que eu ia ter que criar uma outra variável que ia tomar espaço da memória do meu microcontrolador. Então, isso é pouco efetivo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Isso aqui vai ligar 1, né? Então, aqui eu quero ligar o da esquerda, eu quero que apareça o 13. Então, eu vou fazer só uma operação lógica aqui. E no caso mais fácil para mim de fazer é colocar aqui o OU e botar o conjunto de binários que eu quero, né? Eu posso botar 0, B, que vai ser 0, 0, 0, 1, que esse aqui é o RB7, o outro aqui é o RB6, o RB5 e aqui é o RB4 que eu tenho que mudar para 1. Isso aqui é como se fosse uma soma binário a binário. Então eu vou somar o binário que tem aqui em cada um. Então aqui é 8 binários, né? Que a gente tem, vou somar. Como aqui é 0, não vai mudar, né? Quem somar qualquer valor com 0 é ele mesmo, né? Na soma. E aqui, como vai ficar o 0 mais 1, vai dar 1, né? Aqui é como se fosse a lógica ou bit a bit. E o resto, como eu não quero mudar, ó, 4 zeros, né? Com isso aqui já ia dar certo. Ou então eu poderia botar aqui, ó, 0x10, né? Que seria a mesma coisa se eu quiser diminuir aí e botar em hexadecimal. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou compilar, F11, compilou. Vendo isso daqui, em tese é para a gente conseguir ver o 13 aqui na nossa placa, load last. Tá aí, ó, 13. Então ele está variando de 1 para 1, certo? Então ele está ligando esse, depois esse. Né? Como está muito rápido, a gente ainda consegue ver aqui um brilho bem interessante. Mas digamos que eu comece a aumentar. Vou botar 50 aqui, ó. Compilar. E a gente vai conseguir já ver uma diferença aqui, ó. Então a gente acabou de compilar, talvez a gente consiga ver um brilho um pouco menor. Load last. Recarreguei, aqui a gente não vê diferença, mas se fosse num sistema físico, a tendência é que esse brilho fosse diminuindo, já que o LED ia passar mais tempo desligado, então o brilho dos segmentos iria diminuir. Vamos aqui dobrar, vai botar 100 e aqui 100. Vamos compilar até a gente conseguir ver que todos eles estão variando, né? Vamos lá. Colocando aqui o de last, ó. Com 100 já consegue ver, ó, essa variação de cada um, certo? É lógico que aqui no sistema simulado tem um comportamento um pouco diferente do sistema
do sistema real, certo? Outra coisa também importante aqui da placa, porque todas as placas têm um botão de power, essa aqui tem esse botão de power bem aqui. Se eu apertar ele, ele desliga toda a placa, né? Caso vocês tenham esse problema que a placa de vocês não está funcionando, clique aqui nesse botão azul, porque pode ser que a placa esteja com o power desligado. Você acaba apertando sem querer, certo? E desligou a sua placa, certo? Então aqui a gente consegue ver, ó, essa variação aí através do código. Então a gente tem que botar um valor bem pequeno, vamos continuar aqui com 10, certo? E aqui bora botar um incrementador, né? Para a gente ver como é que funciona. Beleza? Então eu vou colocar um botão aqui. Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar o mesmo padrão, trisar bits, ponto, trisar 1. Vou configurar um botão, assim como nas aulas anteriores, certo? E aqui eu vou colocar um if. Para toda vez que eu apertar o botão, ele lê o botão, né, e tentar fazer a mudança. Então vamos lá, if RA1, botar exclamação aqui que é a forma mais sofisticada. Vai botar RA1 igual a 0. Vamos colocar dessa forma. Se eu apertar o botão, vou botar um delay aqui de 300 milissegundos, só para garantir que não vai ter uma mudança abrupta, uma mudança rápida, né? Eu apertar uma vez e digamos ele contar 2 vezes, beleza? E aqui eu vou botar cont mais, é o mesmo código que a gente fez na aplicação anterior, né? If cont for maior que 3, cont recebe 0. Ponto e vírgula. Beleza? Aí aqui eu vou utilizar o mesmo cont, então vai ser o espelhado por 2 displays, certo? Se eu quiser que cada um conte de forma separada, então o melhor é você criar um contador para cada display, né? Cria um contador e crie a lógica aqui para quando um contador, digamos, da unidade chegar ao seu limite, ele vai incrementar mais um no próximo e vai zerar ele, né? Isso aí é uma boa forma de você exercitar a sua lógica de programação dentro desse universo de microcontroladores, certo? Da forma que eu botei aqui, só vai espelhar, certo? Mas aí fica como exercício para você conseguir programar um contador para cada, e quando um contador estourar, ele acrescenta ele acrescenta, né, um valor no próximo contador do outro display. Aí você consegue fazer uma contagem de 0 até 99, certo? Bem legal. E aí só basta você também desenhar todos os restos dos outros caracteres, né? E aí ir brincando com isso daí. Então vamos aqui compilar. Certo? E vamos aqui para o nosso simulador. Recarrega útil. Tá 0, apertei o RA1. A gente vê que ele muda, né? Dá uma bugada ali, ó. E dá uma desligada antes de mudar. Certo? Mas a gente vê que a gente está funcionando. Né? Para fazer que essa bugada suma aqui, né? Como o botão sempre tem que ter um delay, um tempo de processamento para garantir que o meu sistema funcione. E a gente ainda não trabalhou com interrupções, certo? Então, uma forma de fazer isso não utilizando interrupções, eu vou pegar esse camarada aqui e transformar ele numa função. Ctrl X. Certo? Então, eu vou criar a função aqui em cima, padrão aí de programação. Void, ela não vai retornar nada. Condisp, que é o controlar display. Ela também não vai receber nada, porque as variáveis que ela vai utilizar são variáveis globais. Eu vou copiar e colar aqui, certo? Só corrigir a indentação. Pronto, tá aqui. Transformei ela em uma função. E aqui no lugar, onde vinha todo aquele código, é só botar o com. Deixa eu ver se o cont int, não. Condisp, né? Ponto e vírgula. Tá aí. Utilizei a questão das funções. E aqui, né, para não dar aquela bugada, a gente viu que eu preciso gastar um tempo, né, para esperar um tempo para poder dar o tempo de eu apertar o botão e soltar. E aqui eu usei um delay. Em vez de usar o delay, eu vou utilizar isso com tempo útil, né? Então eu preciso de 300 milissegundos. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gastando tempo quando eu estou fazendo esse controle de display. Que aqui é só somar aqui, ó, 20, 10 mais 10 dá 20. Então eu estou gastando 20 milissegundos para fazer o controle.
Então, em vez de gastar esperar 300 minutos com o processador parado, eu vou gastar esse tempo aqui controlando os meus displays, né? Então, eu vou colocar um for, certo? Aqui eu tenho que criar uma variável local aqui, que é o int i, certo? E eu faço o for padrão, né? Int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor. Aqui vai ser o tanto de vezes que eu vou repetir essa ação, né? Então, eu estou gastando 20, eu vou precisar de mais ou menos 15 para dar os 300 milissegundos, né? Então, 15 menor que 15, ponto e vírgula, e mais, certo? E aqui, como vai ser só um comando que eu vou fazer, que eu vou chamar a função lá com disp, pronto, ponto e vírgula. Então, ele vai gastar lá os 300 milissegundos fazendo esse trabalho aqui, depois que ele vai aumentar o contador e aí a gente não dá mais aquela bugada, né? Que aí o tempo de espera é menor. Então, é só apertar aqui, F11, compilou. Agora a gente pode vir aqui no nosso sistema. Apertou aqui, ó. A mudança é quase que instantânea, né? Dá uma bugadinha ali, mas fica um comportamento melhor do que o do outro, certo? Aí, lógico que eu utilizando a questão de interrupções em aulas que a gente vai aprender em aulas futuras, a gente consegue ter uma dinâmica mais interessante aqui. Mas aqui já não dá aquela bugada, né? E aí, se eu botar um contador para cada, a gente consegue ver a diferença legal lá acontecendo, certo? Então, isso aqui foi a nossa aula de hoje sobre display de 7 segmentos, né? A gente vê que a gente só vendo os padrões, a gente vê que os nossos códigos em tese são bem simples, não são nada complexos. A grande questão mesmo é, como eu já falei, é a gente entender como é que é o funcionamento do sistema eletrônico que a gente vai controlar como controlador e aí sim fazer a programação, né? Coisas que a gente vai aprendendo aula a aula aí. Então aqui a gente termina a nossa aula de hoje, quase 40 minutos de aula. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês, certo? E aí a gente se vê em outros encontros, né? Então estude, leia, reveja as aulas aí para você pegar um entendimento legal do que a gente veio trabalhando aí em questão de controle de porte A e porte B. Nas próximas aulas a gente vai estar continuando vendo alguns outros dispositivos, né, que vão enriquecer, que pode enriquecer os nossos projetos e o aprendizado de vocês, né? Lembrando aqui, né, destacando que nossas aulas por enquanto é só nas questões de conseguir aprender sobre os dispositivos, sobre os periféricos, sobre a programação, né? Existem outras questões aí em relação a programar um sistema real, certo? Que a gente também vai estar vendo em outras aulas a seguir, certo? Então é isso que a gente tem por hoje, né? Tenha aí bons estudos na disciplina e até a próxima aula.